quinto domingo do tempo comum é um tempo marcante onde principalmente os evangelhos mostram Jesus atuante, Jesus missionário itinerante, atuando pelo mundo, anunciando a boa nova do reino de Deus. A missão principal de Jesus ter vindo ao mundo é anunciar, revelar ao mundo o rosto de Deus, o agir de Deus. Então, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala, não é exatamente só as palavras e as ações de Jesus, mas ele está fazendo conforme a vontade de Deus, não é? Então, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça. Como é o nosso Deus? Ora, Jesus se apresentou, as palavras estão nos evangelhos, não é? É Jesus mostrando o caminho para nós. E nessa passagem de hoje, ele depara a caminho de Jerusalém. Está fazendo a grande viagem que começou lá na Galileia e está rumando para Jerusalém. E no caminho depara com o mestre da lei que questiona não com seriedade. Ele queria testar Jesus. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? É dúvida que nós carregamos também, não é? Então, o mestre da lei, muito conhecedor das Escrituras, os mandamentos da lei, questiona Jesus. Jesus não contesta, não entra em polêmica com ele. Jesus simplesmente devolve com outra pergunta. Já que ele é especialista em lei, ele pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Aí o mestre da lei responde corretamente. Jesus só fala: faze isto, tu respondeste corretamente, faze isto e viverá. Porém, o mestre da lei, não se contentando com isso, com a resposta de Jesus, queria provocar mais ainda. Ele fala: e quem é o meu próximo? Essa pergunta, queridos irmãos e irmãs, vem não só a esse mestre da lei, mas está a exemplo da pergunta do domingo passado, o evangelho de domingo passado, está perguntando para nós. Qual era a pergunta do evangelho de domingo passado? E para vós, quem eu sou? Dependendo da resposta, nós revelaríamos o tipo de seguidores nós somos, que tipo de discípulos nós somos. E hoje, também Jesus faz essa pergunta. Está falando para nós: quem é o teu próximo? Ele é questionado sobre essa questão aí. Ele não entra novamente, ele não responde, não entra em polêmica e provocação do mestre da lei. Ele devolve a pergunta com outra pergunta, contando-lhe uma parábola. Então, esse jeito de Jesus ensinar faz com que a pessoa reflita e chegue por si mesmo à sua conclusão. Ele apresenta a figura de três pessoas aí. 2 representantes da religião oficial, sacerdote e levitas. E o outro
representante de um povo desprezado pelos judeus, olhado pelos judeus com preconceito, como se fosse um povo inferior, não é? Então isso traz questionamento para nós, como pessoa e como instituição, na atitude dos sacerdotes e levitas. Questiona a nós padres, que fazemos parte da hierarquia da igreja, como é que vocês, quem é o próximo para vocês? A igreja está no mundo para revelar o rosto de Jesus. Se Jesus veio para revelar o rosto de Deus, nós somos os reveladores de Jesus. Que rosto nós estamos revelando? Qual é a minha opção em favor dos necessitados? Ele conta apresentando a parábola, e no final ele pergunta, na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos de assaltantes? Novamente, o mestre da lei responde corretamente, aquele que usou da misericórdia para com ele. Jesus fala, vai e faze a mesma coisa. Ora, isso não é mais uma questão de responder corretamente quem é o próximo, quem é o meu próximo. Mas responder, não é responder, é fazer, como fazer-me de próximo aos necessitados. Aí muda totalmente a questão. Não é responder corretamente quem é o próximo, mas como me fazer próximo do necessitado. A gente pesquisa constantemente, atualizando os dados da situação social no Brasil. Muita gente não gosta que fala disso, mas é uma coisa real que está acontecendo no nosso meio. Eu dei uma pesquisada, a última pesquisada que eu dei, deu 52 milhões de nossos irmãos e irmãs que caíram na pobreza de uns 2, 3 anos para cá. Desses 52 milhões que caíram na pobreza, 23 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza, vivendo com R$150 por mês. O que dá para comprar com R$150? Nada, quase nada. Então aí é que vem o questionamento. O samaritano que está lá, vítima do assalto, vítima da violência, são esses nossos irmãos e irmãs que estão vivendo na miséria. O que é que nós, como cristãos, anunciadores de Jesus, o que é que nós, como instituição, nós estamos fazendo diante desse quadro? Não é? Então, hoje, o Evangelho, da mesma maneira que questionava a nossa opção por Jesus no domingo passado, nos revela qual é a nossa opção que nós fazemos em favor dos necessitados. Porque é simples agir da maneira como o sacerdote e o levita agiu no Evangelho. A gente recebendo notícia ou presenciando uma coisa triste atingindo a pessoa, a gente fala assim, nossa, coitada daquela pessoa, vamos oferecer uma oração. Muito bem,
atitude bonita. Porém, não muda nada. Se a gente não tivermos um gesto concreto, não vai mudar nada. Aquela situação vai continuar eternamente. Então, pelo menos, nós temos o compromisso como seguidor de Jesus, anunciadores de Jesus, dizer: eu não concordo com essa situação, porque essa situação que o povo, nossos irmãos e irmãs, imagem e semelhança de Deus estão vivendo, não é da vontade de Deus. Não é de jeito nenhum vontade de Deus. Então, pelo menos contestar e rejeitar essa situação, para que quando tivermos oportunidade de agir, que façamos alguma coisa para que diminua o sofrimento desses nossos irmãos e irmãs. É muito fácil a gente dizer, toda vez que eu ver uma pessoa necessitada na rua, eu paro e ajudo a pessoa. Muito bem, parabéns. Porém, a coisa vai muito mais além disso, não é? Devido a esse retrato social que nós estamos observando. Na doutrina social da igreja, que é doutrina oficial, palavra oficial da igreja, diz o seguinte em relação ao Evangelho: ninguém pode ouvir o Evangelho sem se sentir socialmente interpelado. Entenderam como é que é sério a coisa? Isso é palavra oficial da igreja. Esses dias eu estava passando o curso aí, não é? A gente estava repassando isso aí para o povo. Ninguém pode ouvir o Evangelho sem se sentir socialmente interpelado. É sério. Viver um evangelho light, evangelho descomprometido, evangelho suave, é fácil. Mas viver como Jesus viveu, revelando o rosto de Deus, o agir de Deus, aí complica a nossa vida. Porém, nós não estamos aqui somente para fazer o número, né? Nós estamos aqui para sermos um dia o autêntico discípulos e discípulas de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.